Olá, aqui é Ana Coy para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 6 de agosto, dia 218. Nossa leitura se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos fazer um devocional diário da palavra, para nos conectarmos espiritualmente com as Escrituras Sagradas, com Cristo. Escolha um local confortável e de preferência silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Peço em nome de Jesus que o Espírito Santo transborde os nossos corações e traga as revelações necessárias de edificação para o nosso coração para o dia de hoje. Amém. Antigo Testamento, Esdras, capítulo 3, versículo 1. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos, sacerdotes, e Jorobabel, filho de Sealtiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel para oferecerem holocaustos sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disso, ofereceram o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova, e de todas as festas fixas do Senhor, bem como os sacrifícios dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor, desde o primeiro dia do 7º mês. Começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. Então deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, bem como comida, bebida e azeite aos homens de Tiro e de Sidom, para trazerem do Líbano madeira de cedro até o mar, até Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano, depois que eles voltaram à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Jorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadac, e os seus outros irmãos sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram mãos à obra e constituíram levitas com mais de 20 anos para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. Então se apresentaram Jesua com os seus filhos e os seus irmãos, Cadmiel e os seus filhos e filhos de Judá, para juntamente supervisionarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Henadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam repousivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de família, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em voz alta, em alta voz, quando diante de seus olhos foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, e assim não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo do Senhor, Deus de Israel,
aproximaram-se de Zorobabel e dos chefes de famílias e lhes disseram: Deixe-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez vir para este lugar. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros chefes de família de Israel responderam: Vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo ao nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, vamos construí-lo ao Senhor, Deus de Israel, como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando no trabalho de construção. Contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No começo do reinado de Asuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e outros companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico e traduzida. Reum, comandante, e Sinsai, o escrivão, escreveram uma carta ao rei de Artaxerxes contra Jerusalém. Os que escreveram foram Reum, o comandante, Sinsai, escrivão, e outros companheiros, Dinaitas, Arfasaquitas, Tarpelitas, Afarcitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas e outros povos, que o grande e afamado Osnapar deportou e fez habitar na cidade de Samaria e em outros lugares deste lado do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Ao rei Artaxerxes, de seus servos, os homens deste lado do Eufrates, em tal tempo. Seja do conhecimento do rei que os judeus que saíram daí vieram a Jerusalém. Eles estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão restaurando as muralhas e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda, o rei, que, se aquela cidade for reconstruída e as muralhas forem restauradas, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, como somos assalariados do rei e não queremos ver a desonra dele, por isso mandamos este aviso ao rei, para que faça uma investigação no livro das crônicas de seus pais. E nele o rei descobrirá e saberá que aquela cidade foi rebelde, e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões, desde os tempos antigos, por isso a cidade foi destruída. Portanto, informamos ao rei que, se essa cidade for reconstruída e as muralhas forem restauradas, o rei não terá mais a posse das terras deste lado do Eufrates. O rei mandou a seguinte resposta: a Reum, o comandante, a Sinsai, o escrivão, e a seus companheiros, que moram em Samaria, bem como aos demais que estão além do Eufrates. Paz. A carta que vocês nos mandaram foi lida com clareza na minha presença. Por ordem minha, fizeram uma investigação e descobriram que, desde tempos antigos, aquela cidade tem se levantado contra os reis, e nela ocorreram rebeliões e tumultos. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que dominaram toda a região além do Eufrates, aos quais foram pagos direitos, impostos e pedágios. Agora deem uma ordem para que aqueles homens parem o trabalho e aquela cidade não seja reconstruída, a não ser com a autorização minha. Tenham cuidado e não sejam negligentes nessas coisas, porque aumentaria o dano em prejuízo dos reis? Depois que a cópia da carta do rei de Artaxerxes foi lida diante de Reum e Sinsai, o escrivão, e dos seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém,
aos judeus e, de mão armada, os forçaram a parar a obra. Assim, a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida, e isso até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Não, porém temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como as crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo são servos, por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Salmos 28, versículo 1 ao 9. Salmo de Davi. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, porque se te calares, quanto a mim serei semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quanto a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes para com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos teus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merece. E visto que não compreende os feitos do Senhor, nem o que as suas mãos fazem, ele o derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele foi socorrido. Por isso meu coração exulta
e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Provérbios capítulo 20, versículo 24 e 25. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? É uma armadilha dizer precipitadamente: isso é santo. É só refletir depois de fazer o voto. Encerramos mais um encontro. Muito grata por compartilhar esse momento comigo. Esse momento em Cristo. Que o Espírito Santo traga revelações ao dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe em um extraordinário dia.